pensando nesses segmentos, Ricardo, como é que a gente, né, voltando aqui, só a retrospectiva aqui da pandemia, a gente acabou falando aqui dessa questão do próprio trabalho, né, a mudança ali de estilo de trabalho, mas no próprio consumo, né, a gente tem visto ainda mais, né, a entrada da inteligência artificial, seja no trabalho, seja na nossa vida mesmo. Como é que essa mudança, vamos dizer assim, de hábitos mesmo, dos próprios, né, da gente assim como brasileiro, dos consumidores, pode impactar, vamos dizer, na performance mesmo, né, desses segmentos de fundos imobiliários? Olha, eu acho que a gente teve algumas epifanias que o mercado teve ali no começo da pandemia que depois se mostraram bem equivocadas. Então, assim, desde o fim dos escritórios até a predominância absoluta e completa das vendas online, que isso iria impulsionar enormemente o setor logístico. De fato, você tem uma tendência estrutural nesse sentido e que foi acelerada pela pandemia. Eu acho que um momento de crise, ele provocou duas coisas. Você tem um aprofundamento de desigualdades, então a gente viu isso. Setores que sofriam, regiões que sofriam, já vinham sofrendo antes da pandemia, como por exemplo, Chácara Santo Antônio, Chucri Zaidan, etc., passaram a sofrer ainda mais com vacância, etc., e onde você tinha baixa vacância, concentração de inquilinos, etc., foi muito mais resiliente. Então a desigualdade entre essas regiões aumentou bastante. Outra coisa que a gente vê hoje, 5 anos depois da pandemia, é que a gente acelerou demais algumas tendências que já existiam de teletrabalho, de home office, enfim. Isso foi e é permanente, mas que isso não reverteu todos os nossos hábitos de consumo e de trabalho como se esperava. Então a gente continua ocupando os escritórios como ocupava anteriormente, até numa intensidade maior. A diferença é que agora a gente não vem mais, talvez, algumas empresas 5 vezes por semana, mas vem 3 vezes, mas o seu lugar ali, o seu ambiente de trabalho continua preservado e até modificado. Mas a necessidade do uso físico dos espaços não se alterou. O que você tem também é o surgimento de novos setores dentro do real estate que acabam sendo interessantes para o desenvolvimento imobiliário. Então lá fora você pega nos Estados Unidos, nos REITs, como o Mauro mencionou, os fundos de data center, que hoje já é o principal setor dos REITs americanos. Aqui no Brasil ele ainda está engatinhando, a propriedade do data center ainda encontram-se nos investidores privados, mas fatalmente, em algum momento, os fundos imobiliários também vão começar a adquirir esses espaços. Então você tem mudanças no setor imobiliário, eu acho que elas demoram um tempo para se maturar, não são tão imediatas como a gente imaginou durante a pandemia, mas eu acho que elas são oportunidades e não vejo setores caindo em desuso como a gente chegou a cogitar durante a pandemia.